Quero estar neste momento cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. O título da nossa aula de hoje, o perigo da indiferença espiritual. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube a se inscrever. Digite lá Paulo.Delagnese. Ajude-nos a levar uma mensagem de esperança. Ajude-nos a alcançar aqueles que ainda não foram alcançados para Cristo. Se inscreva no nosso canal. Digite lá Paulo.Delagnese. Envie os nossos vídeos para os seus amigos no Facebook, no Twitter e também no Instagram e no WhatsApp aos seus contatos e aos seus amigos e peça para que eles se inscrevam. Temos alguns versículos de parâmetro para a aula de hoje. Deuteronômio 5:29. Deus anela que haja disposição em nós para obedecê-lo. 1 Samuel 15:22. Deus preza mais a nossa obediência do que os sacrifícios. João 14:15, o amor ao Senhor Jesus é demonstrado pela obediência. Atos 5:29, a obediência ao Senhor tem prioridade sobre a obediência civil. Tiago 1:22, a prova da obediência está na prática e não nas palavras. Jesus deu-nos o exemplo, sendo obediente ao Pai. Hebreus capítulo 5, versículo 8. O nosso textuário está baseado em João 15:14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. A verdade prática diz: a palavra dos filhos de Deus deve condizer com aquilo que eles praticam, ou seja, com o que eles fazem. Não adianta simplesmente mandar e você mesmo não fazer, não realizar o feito. A nossa leitura bíblica de hoje está baseada em Mateus 21, versículo 28 ao 32. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Dirigindo-se ao segundo, falou-lhes de igual modo. Respondendo ele disse: Eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhes eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós com caminho de justiça, e não o creste. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para o crer. Então Jesus dá-nos uma lição grande, tanto a nós, como aos religiosos da sua época, e a todos quanto nos ouvem aqui no canal do YouTube. Que as meretrizes e os publicanos entrariam no reino de Deus antes mesmo dos religiosos, porque os religiosos já se achavam justos. A inconsistência entre o que se diz e o que se faz é um problema tão sério que afeta até mesmo a educação familiar. Nossos filhos observam muito mais o que fazemos do que aquilo que dizemos. Não raro, pois são surpreendidos com observações feitas pelos filhos acerca de prática que eles sequer imaginavam que estavam sendo observadas. A parábola que será estudada hoje mostra o valor da prática da obediência e deixa claro que a resposta, mesmo elegante e educada, se não corresponder às ações, de nada serve. O que fica bastante claro nesta narrativa é o fato de que mais importante que a proposta
e resposta de aceitação do pedido do pai é a obediência demonstrada nas ações. Algo que aconteceu com a atitude do primeiro filho, que mesmo tendo respondido de forma negativa, foi quem de fato obedeceu. Qual tem sido a nossa postura diante das ordens do Senhor? Eis uma boa oportunidade para refletirmos. O que o comentarista deixa claro aqui, que as nossas ações, elas são observadas pelos nossos filhos. Muito mais do que falamos ou do que ditamos de regra. Como você age na sociedade? Você é um bom pagador? Você cumpre com seus deveres, com a sua palavra, com seus compromissos de homem, de pai, de mãe, de pastor? Porque é isso que os seus filhos e a própria sociedade estará olhando. Não simplesmente o que você fala e o que você manda. Entendeu? Então, fica o alerta. Introdução. Na lição de hoje estudaremos uma parábola conhecida como a parábola dos dois filhos. Mateus 21, 28 ao 32. Uma das curiosidades dessa parábola é que ela ocorre apenas em Mateus. Ela ensina grandes lições e retrata o perigo da indiferença espiritual e a necessidade de obedecer à vontade de Deus, a fim de que possamos ser participantes do reino, conforme aprendemos. Quando se fala de obediência ao Senhor, não basta apenas palavra, pois o que realmente conta é se realmente praticamos aquilo que professamos. De palavra, o mundo está cheio de boas intenções e ações e de pessoas arrependidas do que não fez, até o inferno está cheio. Mas o que conta não é o que falamos, mas sim o que realizamos. É o que Jesus ensina nesta parábola aos religiosos. Tópico 1. Interpretando a parábola dos dois filhos. O contexto da parábola. A parábola traz à cena um proprietário em busca de trabalhadores para a sua vinha, que desta vez na narrativa são seus próprios filhos. Versículo 28. Essa pequena porção bíblica, que cabe em poucos versículos, se não for devidamente estudada, pode passar despercebida das pessoas, escondendo o quanto há de trabalho a ser realizado, sua duração ou sua retribuição, concentrando-se na reação constante dos dois filhos ao pedido do pai. O primeiro filho diz que não vai obedecer, mas ao final arrepende-se e o faz, ao passo que o segundo diz que vai obedecer e não o faz. Versículo 29 e 30. O filho que diz que será obediente à vontade do pai, nessa parábola representa Israel, que não fez a vontade de Deus. Romanos 10, 21. Enquanto isso, o filho que diz que não vai obedecer, representa os publicanos e pecadores, que por se arrependerem de seus pecados, têm o direito de entrar no reino de Deus antes dos judeus. Versículo 31. E esse é eu e você, nós os publicanos. Antecedemos aos judeus, porque reconhecemos o sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário. Os judeus, Israel, é o povo escolhido. Eles têm a promessa, o selo da promessa dado por Deus. Paulo deixou isso claro em Romanos, que Israel não será substituído. Mas eu e você, que somos gentil, fomos enxertados na oliveira verdadeira porque demos ouvido ao chamado de Deus para as nossas vidas. Então Israel não é rejeitado. Eles apenas não aceitaram no momento que deveriam aceitar. Mas a promessa de Deus para Israel continua de pé. Mas eu e você entramos primeiro a eles, para a honra e glória
do nome do Senhor. O assentimento puramente verbal. Em algumas versões do texto grego, a ordem do pedido do pai aos filhos aparece diferente, iniciando-se de forma invertida, isto é, primeiramente o que disse que aceitaria, mas não foi posteriormente, o que não aceitou, mas arrependeu-se e foi. Assim no versículo 30, a resposta eu vou, Senhor, que não passa de um assentimento puramente verbal, e está aqui em contraste com a recusa indelicada do primeiro filho. Porém, como já sabemos, apesar desta concordância imediata do segundo filho em ir na prática, transforma-se em nada, pois ele não obedece de fato à ordem do pai. Dizer que vamos fazer, dizermos que somos honestos, que somos santos, que oramos, que jejuamos, não quer dizer nada. Só quer dizer quando não só falamos, mas fazemos. Hoje, infelizmente, há muitas pessoas que ele mais fala do que faz. E esse era o grande problema dos religiosos e dos fariseus e o muito problema de muitos religiosos hoje. Eles prometem o mundo e o céu, mas não conseguem nem sequer alcançar o mundo. Por isso que temos que tomar cuidado com a nossa língua, com a nossa boca. Por isso temos que ser ponderados no falar. Por isso o Senhor nos deu uma boca e 2 ouvidos. Isso quer dizer que é para ouvirmos mais e falarmos menos. Provérbios diz que as palavras ditas na hora certa são como maçã em salvas de ouro. E tem ditados populares que diz que quem fala demais dá bom dia a cavalo. E esse é um provérbio verdadeiro. Se você não pode fazer, fica quieto, não fala, não promete. Pastores, políticos, pais que prometem, maridos e esposa que prometem o que não pode cumprir. Esse ensinamento aqui hoje nos traz uma reflexão maravilhosa para ponderarmos as nossas ações. E não é porque eu digo que vou fazer, que de fato eu vou fazer. E nem porque eu digo que não vou fazer, que de fato não vou fazer. Esse é o ensinamento dessa lição. E Jesus justificou dizendo que o filho que disse que não foi, mas que não ia, mas foi, é o bem-aventurado, e não aquele que disse que ia e não foi. Então você quer ser bem-aventurado? Faça, mesmo que não te mande. Aliás, se você fazer só o que te manda, a Bíblia diz que você é um servo inútil, que não serve para nada. O servo bom é aquele que faz não o que manda, mas o que precisa ser feito. Como que é a sua vida? O que você está fazendo? Vale a pena? É uma pergunta para você refletir. A negação verbal. Apesar do primeiro filho oferecer ao pai uma resposta negativa, não quero, e ter se recusado a obedecer a ordem, num primeiro momento, o texto esclarece com uma advertência, mas seguida do verbo grego metamelomai, que ocorre apenas 5 vezes em um Novo Testamento, cujo significado refere-se a arrepender-se, estar arrependido mais tarde, demonstrando que essa negação verbal não representa a verdade, pois o filho arrependido foi trabalhar. E é isso que é importante do texto e que o texto destaca em pauta para nós. Uma adesão operativa. Vimos que a mesma ordem do pai obteve resposta diferente. De fato, os 2 filhos representam de forma emblemática 2 tipos de atitude. O primeiro deles representa a adesão operativa precedida por uma negação que é apenas verbal. De forma inversa, o segundo tipo de resposta trata-se de um assentimento puramente verbal, que não passa a ação. Por isso, logo após contar essa parábola, Jesus pergunta aos líderes judeus, qual dos 2 filhos atendeu à vontade do pai? Versículo 31, parte A.
eles respondem de forma correta. E o mestre então lhes diz que os publicanos e as meretrizes entrariam adiante deles, no reino de Deus. Versículo 31. O Senhor disse isso porque, da mesma forma que no caso dos filhos ao longo do ministério de Jesus, muitos publicanos, meretrizes e pecadores de toda espécie tomaram atitude de adesão operativa, passaram boa parte de suas vidas negando verbalmente a fazer a vontade de Deus, mas quando tiveram a oportunidade de arrepender-se, acabaram obedecendo de fato ao Senhor, mais que um assentimento verbal, mais que votos ou promessa. As Escrituras Sagradas nos exorta a aderirmos na prática à vontade do Pai e a sermos obedientes a Ele. Só assim seremos participantes do reino de Deus. Não adianta, diante das pessoas, diante do seu pastor, você dizer que vai fazer só para se mostrar bonzinho, só para agradar o seu pastor, só para se mostrar aos demais obreiros, a demais igreja, que você é bonzinho. Não, não adianta. O que adianta é se você realmente fazer. Essa é a lição de hoje. Subsídio exegético. Jesus continua contra-atacando os inimigos com 3 parábolas que tratam de rejeição dos líderes de Israel. Mateus introduz essa parábola com a expressão, mas que vos parece? Confere em Mateus 17, 25, 18 ao 12. De acordo com os profetas, a vinha nas 2 primeiras parábolas representa Israel. Salmo 80, verso 8 ao 19, Jeremias 2, versículo 21, Ezequiel 19, versículo 10. Na parábola dos 2 filhos, o primeiro filho representa os pecadores, arrependido que agora serve ao pai, ao passo que o segundo filho retrata os líderes que honram a Deus com os lábios, mas cujo coração está longe. Isaías 29, versículo 13. Anteriormente, Jesus já tinha se associado com os publicanos e pecadores, e os inimigos lançaram-lhe isso em rosto. Mateus 9, versículo 9 ao 13. Agora ele menciona os pecadores para reprovar os principais sacerdotes e anciões. A chamada de João Batista ao arrependimento teve profundo impacto nos pecadores arrependidos que viviam na periferia da respeitabilidade. Veja, por exemplo, Lucas 3, 10 ao 14, Lucas 7, 29 e 30. O uso do título respeitoso Senhor de Mateus 21, 30 é típico de Mateus e provavelmente tem significado duplo para ele e a sua audiência. Nos lábios do filho hipócrita, faz o leitor lembrar das palavras ditas anteriormente por Jesus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Jesus deixa isso claríssimo. Que simplesmente dizer Senhor, Senhor, ou dizer que obedece, não leva ninguém ao céu, mas a prática da obediência sim. Previamente em seus ministérios, Jesus explicava a parábola aos discípulos em particular, Mateus 13, 13 e 16, 36. Mas agora, ele ousada e diretamente explica a parábola aos líderes judeus, provavelmente com o propósito de forçar todos que o ouvem a escolher ou rejeitar. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrem adiante de vós o reino de Deus. Mateus 21, 31. Jesus deixa aberta a possibilidade de que a elite respeitável venha a seguir os publicanos e pecadores no reino de Deus, mas considerando o caráter apocalíptico da parábola, soa friamente como palavras de julgamento final. Então Jesus deixa claro que é mais fácil a prostituta, o publicano, o homicida entrar no reino de Deus que os religiosos da sua época. E, pasme, não é diferente hoje. Infelizmente,
Porque há muitas pessoas dizendo que faz, mas não faz. Esse é o alerta para mim e para você nesta aula de hoje. Tópico 2. Quando as palavras não se coadunam com a prática. Palavras estéreis. A obediência ao Senhor não consiste em proferir palavras estéreis e religiosas, mas em praticar a verdade revelada na palavra de Deus de forma concreta e precisa. Mateus 7, 21. Os representantes da antiga e longa tradição judaica estavam ali diante do mestre para demonstrar de maneira bem clara o que a parábola retratava, pois não tiveram dificuldade alguma para responder à indagação de Jesus: qual dos dois fez a vontade do Pai? Versículo 31, parte A. O Senhor coloca-os frente a frente com a verdade, de modo que, ao responderem corretamente, eles pronunciaram um juízo de condenação contra si próprios, pois o tipo de resposta que eles dão a Deus os identifica com o filho que contradisse com um não de fato e sim apenas dos lábios. Eles estão nos grupos dos religiosos que nada fazem além de pronunciar palavras bonitas, porém descompromissadas. Eles eram religiosos, haviam prometido obedecer a Deus e seguir os seus mandamentos, mas não obedecia, como muitos hoje. Aquele filho disse não ao pai, mas depois se arrependeu e foi. E é isto que conta para Deus. O arrependimento conduz à prática. Muitas pessoas dizem-se arrependidas. Por isso precisamos compreender o verdadeiro sentido da expressão arrepender-se. Em 2 Coríntios 7, 9, o apóstolo Paulo diferencia categoricamente a mera tristeza, estar contristado, do arrependimento ativo, isto é, estar contristado. Segundo Deus, o caso de Judas, pelo exemplo visto, não passara de mero remorso. Mateus 27, versículo 3 ao 5. Na parábola contada por Jesus, o primeiro filho se arrependeu tanto por ter se recusado obstinadamente a obedecer a seu pai, que imediatamente foi e obedeceu. A tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento. E o arrependimento produz mudança de atitude, ou seja, conduz à prática. Temos aqui o caso de Judas citado, e eu ainda cito Pedro. Judas nega Jesus e entrega e o vende. Pedro nega Jesus 3 vezes diante dos homens, dizendo que não o conhece e ainda pragueja. Mas o que acontece com Pedro e Judas? O texto aqui destaca que em Judas não houve um arrependimento, há apenas remorso. Diferente que Pedro se arrependeu de verdade. Então Deus, ele conhece o coração, a ação, a atitude e a prática. É isso que conta para Deus. Palavras e ações devem ser coadunar, ou seja, deve haver uma coerência. Os discípulos de Cristo são chamados a manifestar um estilo de vida na qual as palavras e ações se coadunam, isto é, não se contradizem, pois expressam uma coisa só. No Sermão do Monte, Jesus ensina aos discípulos que o falar deste deve ser sim, sim, não, não. Mateus 5,37b. Pois Jesus disse que o que passar disso é de procedência maligna. Infelizmente, a prática de falar e não agir em conformidade é um triste reflexo do decaído e mau caráter humano. Jesus, porém, exige honestidade o tempo todo, como discípulo dele e cidadãos do reino. Ele requer uma evidência entre aquilo que dizemos e aquilo que vivemos. Salmo 15, verso 1 ao 5. Não pode haver um perdão duplo na vida dos discípulos do Mestre, ou seja, dizer uma coisa e fazer outra e vice-versa.
Tiago capítulo 1, versículo 25, Tiago capítulo 2, versículo 12. O que você falar, como homem, como mulher de Deus, você tem que cumprir. Meu pai não frequentava igreja, mas ele tinha um dizer que era verdadeiro, que a palavra dele valia. E a palavra era medida no fio do bigode antigamente. Quem é mais antigo sabe. Hoje, infelizmente, os cristãos são os que mais negam a sua palavra. Pessoas que compram não pagam. Pessoas que mentem para o marido, mentem para a esposa, mentem para os filhos, mentem para os pais, mentem para o pastor. Pessoas que estão negando o nome de Jesus. Um chamado a fazer a vontade de Deus, tópico 3. A impossibilidade da obediência à lei. As pessoas a quem Jesus dirige essa parábola estavam de fato muito interessadas em obedecer à lei, já que apenas ouvi-la de nada adiantava. Romanos 2,13. Contudo, elas não estavam igualmente preparadas para perceber aquele a quem o próprio Deus enviara, e muito menos para aceitar que a lei já havia cumprido o seu papel e um novo concerto estava sendo instituído. João 1,11, Mateus 26, 28, Gálatas 3, 23, 25 e Hebreus 8, 13. Talvez as pessoas desconhecessem que não pode se praticar apenas uma parte da vontade de Deus, Tiago 2,10. Assim, a obediência a uma parte da lei, acrescida da rejeição a Cristo, terminavam descambando para o legalismo. E na parábola que estamos estudando, tais atitudes equivalem a um sim meramente verbal, contrariando os fatos e, por conseguinte, a vontade de Deus. João 5:39 ao 47. Não adianta você falar que obedece algo, porque está escrito, mas desobedece outro fato, mesmo sabendo que é errado. E era assim que os religiosos agiam diante de Jesus. A fé desobediente. Certamente entre os que ouviam a parábola encontrava-se também muitos publicanos, meretrizes e pecadores, que ao contrário dos outros alinhavam-se aos religiosos que não se arrependeram de seus pecados de forma legítima e autêntica. Eles estavam dispostos a receber algo de Jesus, mas não estavam interessados em obedecer à vontade de Deus. Se os religiosos são legalistas, estes, segundo, são os participantes do que poderíamos chamar de graça barata. Porém, como vimos anteriormente, o verdadeiro arrependimento conduz à mudança de atitude. Quem possui uma fé genuína, sem dúvida, desejará cumprir a vontade de Deus, ou seja, escutará suas palavras. João 8, 47. Publicanos, meretrizes e prostituta não conseguiam ver nos religiosos uma palavra de verdade, mas conseguiam ver em Jesus uma verdade. E por isso Jesus diz que eles entrariam ao reino de Deus antes mesmo dos religiosos, antes mesmo dos judeus. O discípulo faz a vontade de Deus. Em João 15:14, Jesus é enfático ao ensinar que nós seremos seus amigos se fizermos o que ele manda. Fazer a vontade de Deus era o eixo sobre o qual supostamente girava toda a religião de Israel. A lei ensinada pelos líderes religiosos da nação era a expressão clara e escrita dessa vontade. Contudo, agora chegamos a uma revelação plena e perfeita da vontade de Deus através de Jesus Cristo. Hebreus 1, versículo 1 ao 4. Ele anuncia a vinda do reino e chama a conversão. Mateus 4,17. Por isso a vontade de Deus passa afinal através da pessoa de Cristo Jesus. O Pai quer que os homens recebam aquele que ele enviou, pois quem recebeu, receberá o próprio Pai. Mateus 10:40, Romanos 10:9. Não é possível obedecer à lei sem receber a Cristo, pois ele é o cumprimento da lei.
Romanos 10:4. Também não se trata de desejar a Cristo, mas não querer obedecer a seus ensinos, pois os que realmente desejam a Ele e querem ser seus amigos, obedecem ao que Ele manda. João 15:14. Então Jesus deixa claro que a obediência está em cumprir tudo e não simplesmente o que você acha que é certo e que pode ou que não pode. Conclusão. Por intermédio da parábola que estudamos hoje, precisamos compreender o perigo da indiferença espiritual. Alguns pensam que pode confessar que amam a Deus com seus lábios e ao mesmo tempo viverem com o coração diante dele, distante dele. Pensam poder encontrar a Deus prescindindo de Cristo. Outros há que supostamente vivem na austeridade da lei, mas não querem receber a Jesus. A obediência deve estar ligada à vontade de Deus para sair da indiferença espiritual. O ser humano precisa receber aquele que Deus enviou ao mundo. A pessoa de Cristo separa de forma bastante clara a humanidade perdida, composta até mesmo por religiosos, pois que dizem fazer a vontade de Deus, mas não o fazem, daqueles que serão admitidos no reino. O caminho é arrepender-se, demonstrando isso com a consequente mudança de atitude em direção à obediência a Deus. O texto da conclusão é mais do que claro. Preciso nem comentar nada. Você tem que obedecer e não simplesmente dizer que obedece. Falar que obedece e não obedecer é a mesma coisa que não obedecer. Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Convido você a se inscrever no nosso canal. Digite lá, paulo.delanhese. Curta os nossos vídeos e envie aos seus amigos no WhatsApp.